Então, vamos começar abordando a questão da vida política, né? No capítulo, a aula 32. Isso quer É, dizer que 32, depois 33 e 34, passando do mais próximas 2 semanas, a gente conclui a filosofia básica e aí a gente vai estudar. Eu pensei na gente começar a estudar o estoicismo. O estoicismo é a filosofia do agora. O pessoal está estudando muito, né, ultimamente. Para não estudar outras correntes filosóficas, né? Mas eu pensei em começar com essa. Bom, nós vamos pensar na filosofia, pensar na política, porque a filosofia, não só a filosofia, mas a vida da gente depende da política e da história. Quando a gente fala em política, a gente lembra sempre da questão partidária. E está certo também. Mas a gente olha, a gente fica à parte, a gente fala os políticos, imaginando algo fora de nós. E não é bem assim, né? Nós estamos dentro dela. Política vem de polis. Polis quer dizer cidade, convivência. Então, nós estamos dentro. Mesmo quem não está na cidade, está dentro da política. Se eu vou no supermercado comprar 1 litro de leite e esse leite está mais caro, isso é em função da política governamental com relação ao leite, né? A manteiga, o salário, o desemprego. Aqui no Brasil, por exemplo, o que está acontecendo? Houve uma redução, o novo governo, desde 2023, né? Ele fez uma política de atrair empresas para o Brasil e, com isso, reduziu drasticamente o desemprego. O desemprego é o menor em muitos anos, desde 2005, parece. Então, ele caiu de 12% para menos de 7%. É muita coisa. Então, num país continental como o nosso, um desemprego de menos de 7% é como dizer que está todo mundo trabalhando, quase isso. Só não é todo mundo que tem aquelas pessoas que têm profissões especializadas, que aí ela não vai trabalhar em outra área, etc. Bom, o resultado disso é a escassez de mão de obra. Então, é confortável para o trabalhador, porque está podendo sustentar a família, mas os empresários começam a ficar chateados, porque você precisa de um funcionário de supermercado, restaurante, limpeza, que são as profissões que pagam menos e trabalham mais, e você não encontra. E eu estou precisando aqui terminar meu consultório, eu tive que contratar o gesseiro, o eletricista, depois do horário, porque eles já estão trabalhando e estão fechados. Eles vêm, saem do trabalho, vêm para cá para ganhar um extra. Ainda bem que eles fazem isso, senão eu estava frito, né? Porque não tem ninguém desocupado. Então é muito bom isso. Eu acho muito bom, porque as pessoas estão ocupadas, porque o salário é digno, né? Por outro lado, causa esse problema. Então, você vai ver aí empresários reclamando. Aí eu anunciei que eu estou precisando de vendedor, tem 3 meses, não aparece nenhum. O pessoal não quer trabalhar, não é que não quer trabalhar, é que ele oferece um salário que não é atrativo. E aí a pessoa vai buscar o que paga mais, né? É mais ou menos assim. Eu sempre dizia, quando eu era professor de escola, que eu era igual jogador de futebol. A escola que me pagasse mais, eu ia para lá. Porque como eu queria trabalhar menos para me dedicar ao espiritismo, então eu fazia isso. Eu trabalhava numa faculdade, estava lá. A faculdade estava me pagando R$ 19 a hora-aula, na época, né? E era um bom salário. Mas eu trabalhava menos, porque como era bom, eu trabalhava menos e porque tinha que dar conta dos filhos, mais a casa espírita, mais palestra. Aí apareceu uma faculdade e me ofereceu 29. Aí eu larguei aquela, fui para outra. Poxa, Luiz, cadê esse teu ideal de educação e tal? Por exemplo, o ideal de educação significa dinheiro no meu bolso para poder comprar leite para minhas crianças, que são 5, e as bichinhas bebem igual um bezerro. Então, então, é mais ou menos assim que o trabalhador age. Então, a gente depende da política, né? Eu quero trocar de carro. Para eu trocar de carro, eu preciso financiar. O juro está alto. Então, eu não vou financiar. E por que o juro está alto? Em função de acordos políticos. Aí entende que o pessoal entende que se aumentar, se baixar o juro demais, aumenta a inflação. A inflação está baixa, então a gente está com todo mundo empregado,
e a inflação baixa. Então, é uma coisa inédita assim, na história, né? E aí isso tudo é política. Então, na hora de... Esse ano tem eleição aqui no Brasil para prefeito, que são pequenas regiões. Aí no Portugal, eu acho que vocês chamam freguesia, são pequenas As freguesias, sim. freguesias, não é? Então são pequenas regiões, são as cidades que elegem os vereadores e os prefeitos. Esse ano é ano de eleição, então está todo mundo se movimentando, né? Então não tem como mais falar, mas eu não sou candidato, não me interesso. Não, você tem que se interessar, porque se você escolher um mau prefeito, você vai ter uma cidade mal gerida. Aí ruas esburacadas, sistema de saúde mal feito, educação com escolas não cuidadas, então não tem como não participar. Então é isso, e por isso que a gente precisa estudar política dentro da filosofia. Então, a política vem de polis, vem de convivência na cidade, né? E aí, a partir daí, então, o poder e a autoridade das pessoas que estão à liderança dessas cidades. Mas não foi logo que surgiu, há muitos anos, lá os gregos, os romanos, os hebreus, eles tinham já governantes, né? Então, os primeiros dirigentes eram os legisladores, né? Então, legisladores, a gente vai ver, por exemplo, na Bíblia, os primeiros líderes hebreus eram legisladores. A gente vê, por exemplo, o rei Salomão era um legislador, né? Então, eram juízes, legisladores. E isso em Roma, Grécia, a mesma coisa. Por exemplo, tivemos o Hammurabi, o rei Hammurabi, que criou o primeiro código de leis escritas. Ele escreveu na pedra. Então, o que é legislador? Ele tinha que criar uma lei, criar leis para a convivência social, para que as pessoas não respeitassem umas às outras, a conseguir agir com liberdade, que era muito difícil, né? Então, a Hammurabi, por exemplo, dizia o seguinte: se alguém for pego roubando, vai decepar a mão, que é para a pessoa não roubar, né? Para respeitar a propriedade do outro. Se alguém matar uma criança, será morto o filho dessa pessoa que matou. Não é ela, não, é o filho dela. Agora, o que tem a ver a criança com a história? Mas a ideia é fazer o pai sentir, sentir a dor que ele fez a outra família passar. Que tem a ver um pouco com a lei de Deus mesmo, né? A lei de causa e efeito que a gente chama. E Moisés vai adaptar isso lá no povo hebreu como olho por olho, dente por dente, que é o princípio do Hammurabi. Foi Moisés que inventou. Foi Hammurabi, Moisés copiou. Moisés era muito culto, né? Entendeu? Ele tinha acesso a essas informações. Então, primeiro foram os legisladores. E aí, três aspectos eram importantes na política. O primeiro é a propriedade da terra. Quem era o dono da terra? Né? Então, por exemplo, uma pessoa, se ela ficasse devendo a outra, ela perderia a terra, né? E poderia perder até a liberdade. Depois surge a questão da escravidão, né? O segundo é a urbanização, a preparação, a construção de estradas. Urbanização de pensa em cidade e tal. Não, na época, só de você fazer um lugar onde podia passar uma carroça, já era uma urbanização. E o terceiro é a divisão territorial, quer dizer, a ideia da propriedade particular, né? da divisão das terras. E tinha lá os chamados, na Idade Média, o ducado, né? O ducado, o, como é que é? Do duque, o, o ducado, a marca, que deu ideia ao marquês, e tem um terceiro que eu esqueci agora. O texto aqui não tem, não. E aí, então, a urbanização, quer dizer, o surgimento das cidades, significou uma organização. E aí, o que vai acontecer? Surgiram várias
classes econômicas, sociais diferentes. Então, os proprietários de terra, né? Depois, artesãos, que eram o pessoal que fabricava móveis, roupas, os costureiros, tudo era chamado artesão. Os comerciantes, que é quem fazia o comércio, a venda, a compra, a troca de moeda, e também aqueles que trabalhavam para esses, né, que eram os assalariados. Então, havia aí muitas classes e os chamados pobres, né, que eram esses aí, a população urbana, a população assalariada, os que serviam, né? Então, havia aí uma luta de classe, praticamente. E os legisladores eles tinham que ter aí um jogo de cintura para manter essa classe numerosa dos pobres, do povo, sob controle. Como ele era eleito, escolhido, e estava ligado à classe dos proprietários, dos grandes comerciantes, então as leis eram feitas para controlar a massa. E às vezes eu fico olhando que não mudou muito, né? Não mudou muito. A gente vê. Eu estava vendo uma reportagem, acho que era no Fantástico, eu vi. Estava eu e Jailza vendo, Dia da Mulher. Dia da Mulher. Um, um, um empresário, não é que era negócio, um dentista que abusava das que abusou da cliente, né? Abusou sexualmente da cliente. E aí o jornal anunciou: não podemos informar por questões de investigação, não podemos informar o nome desse dentista, mas ele está sendo processado. Foi convocado para a delegacia e responderá em liberdade. Aí um outro caso, um homem negro, pobre, que assediou uma funcionária do supermercado, alguma coisa. O nome dele é Claudino, do Porto de Oliveira, foi preso e já a fiança foi apontada. Ah, não, não foi isso, não. Esse o jornal deu a notícia do Daniel, acho que é Daniel, Diego, esqueci o nome agora. É até bom para não ficar falando mal da vida dos outros. Aquele jogador brasileiro que estuprou a moça lá na. Daniel, Daniel? Daniel Alves. Daniel Alves. Aí falou, Daniel Alves e tal, e tal, e tal. E aí foi imputado uma multa de 1 milhão de euros, portanto, 5 milhões de reais. Foi pago pelo pai do Neymar, que também estuprou também, né? Todos eles estão envolvidos nisso aí. Neymar, Robinho, Daniel, todo mundo estupra as meninas, as mulheres. E aí o cara pagou e o Daniel vai responder em liberdade. Aí mostrou um outro caso, o rapaz importunou uma moça, o nome dele é Claudino de Porto, não sei o que, já deu logo no cara, e ele já foi ouvido foi imputado para ele uma fiança de 500 mil reais, como ele não pode pagar, ele já está preso. E pronto, acabou. Então, aí o pessoal, as mulheradas ficaram bravas. Que negócio é esse? Quer dizer que o cara tiver dinheiro, ele não vai preso? E quem não tem, vai preso? Então, a própria ideia de criar fiança já é uma ideia de prender quem é pobre, né? Porque quem é rico paga fiança. Daniel Alves, 1 milhão de euros. Dinheiro aplicado, pelo menos para mim. Talvez não seja para a Vânia, que a Vânia é muito rica, nem para a Elza, mas para mim é dinheiro para. Então, se imputa uma fiança dessa para mim, eu digo, tá bom, meu amigo. Então, eu vou treinar aqui, eu vou ficar o resto da reencarnação evangelizando os presos, porque nessa não tem como sair. Quer dizer, então, você percebe aí uma desigualdade. Então, desde aquela época, o legislador ele entra para controlar a massa.
A lei não é justa para todos. Isso é conversa fiada. Conversa fiada. Eles buscam, né? Tem o ex-presidente da República está acusado aqui de crime. 200 crimes, ninguém pega ele. Por quê? Tem que estar tudo certinho para poder prender. Tem que ser condenado primeiro, se é um bobão. Aliás, os bobões que estão com ele já estão todos presos e condenados. Ele não, porque tem dinheiro. Então, assim, a legislação não é igual. E o legislador ele faz isso, né? E tem esse papel lá atrás. Então, para a gente ver que não mudou muito, né? Então, ele tem essa função de controlar a massa. E aos poucos, o povo também vai se organizando. Então na Grécia, eles criaram os chamados demos. Demos eram unidades políticas, como se fossem cidades, os demos. E em Roma, era chamado tribos. Então, a palavra tribo vem daí. E a palavra democracia vem de demo, né? Não de demo de demônio, mas de demos como cidade. Demo é unidade política, cracem governo, daí democracia, né? Democracem. Quer dizer, demo, unidade, cracem governo, governo de uma unidade política, é a democracia. Então, aí começa nessas unidades a organizar como é que seria feito ali o processo gestor político. E aí surgiram, então, em Roma, por exemplo, nas tribos, nas demos, a democracia. E em Roma, as tribos, né? Então surge o tribuno da plebe. A plebe é o povo classe baixa. Então, eram representantes do povão, dos interesses dos plebeus. E, de outro lado, tinha os pópulos romanos, que eram os patrícios. Veja, popular lá em Roma, na época, significava os mais ricos e plebe os mais pobres, né? Então, popular, ele vai classe popular, hoje parece que é os pobres, lá eram os ricos, né? Então, eram os populares. E aí, a inversão política greco-romana, que são eles, né? A gente estuda a história ocidental, não quer dizer que não havia política na China, na Índia, na África, na América, né? Mas a gente estuda com base na nossa civilização ocidental. Então, primeiro, separa a autoridade pessoal e privada. Então, o que é meu e o que é público, né? Então, a autoridade pessoal é o chefe da família. E esse chefe da família também era o senhor patrimonial, o senhorio, o patriarca, o senhor de terras. Então, ele era, dentro de casa, ele mandava na família, mas socialmente, ele tinha uma propriedade de terras. Também separou o que era militar e o que era civil. E sendo que o militar tinha que obedecer o poder civil. Isso quer dizer que os soldados tinham que obedecer aos senhorios. Isso é um problema na democracia brasileira, por exemplo. Volte e meia, os militares querem mandar no civil. Então, por exemplo, o poder supremo do Brasil é um civil, é o presidente da República. Ele manda na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Todos esses poderes estão subordinados a ele. Então, o militar aqui ele tem que obedecer ao civil. A exceção quando ocorrem golpes militares, como em 1889, com a República, quando depuseram Dom Pedro II, depois em 1930, quando Getúlio Vargas cria o Estado Novo, e por último em 64, com o golpe militar de 64. Tentaram dar uma agora em 2023, dia 8 de janeiro, mas não deu certo, acabou de sendo preso, estão sendo processados, mas a priori, dentro da nossa Constituição brasileira, o militar tem que obedecer o civil. Eu acredito que em Portugal seja a mesma coisa. Mas então, lá no início, já era assim, já eram os militares obedecendo os civis. Separou também
a religião, o poder religioso do poder político. Então, o poder político ele é laico para evitar a divinização do governante. Vê que muita coisa que a gente vê hoje, muitos problemas que a gente tem hoje, foi porque saímos das bases. Não é novo isso. Então, quando você vê os governos fundamentalistas, um perigo, seja qual for, seja qual for. Eu adorava aquele Saibaba, não, o Dalai Lama, mas depois descobri que o Dalai Lama abusa de crianças. Então, o poder político divinizado é um perigo. Hoje a gente tem assim vários exemplos, né? Os ayatolás, os governos islâmicos, mas é um problema. Então, a ideia original é que não tivesse separar. Aqui no Brasil, por exemplo, a nossa Constituição estabelece que a política é laica, mas tem lá o poder, por exemplo, a bancada evangélica são, são deputados religiosos, evangélicos e católicos, espíritos e tudo mais. Mas a bancada evangélica é a mesma bancada da bala. Bala não é porque distribui bala no Dia das Crianças, não, pessoal. Bala, ó, é do armamento. Agora você vê, a bancada evangélica é a mesma bancada da bala. Esse que é o perigo. Então, os mesmos caras que defendem a religião, a Bíblia, tal, estão também defendendo a arma para matar. São os mesmos que defendem a redução penal da maioridade, são os que são contra o aborto. Então, o cara é contra o aborto, mas quer matar as crianças. Então, é uma doideira, né? Então, a política não pode ser divinizada. Você não pode votar na pessoa pensando no poder religioso dela. Não vou votar no Aloysio, porque ele é palestrante espírita, e eu sei que ele é honesto, e acaba isso pesando, né? E aqui no Brasil nós elegemos muitos, mas não é pouco, não. Muitos pastores, alguns padres nem tanto, mas muitos pastores, né? Houve um crescimento muito grande dos religiosos da política, na política, né? As igrejas viraram verdadeiros balcões de negociação política. Isso é perigoso, já lá atrás já discutiam isso, né? E aí criaram a ideia da lei, a prática da lei, e uma expressão da vontade, né? E aí, quando ela fica escrita, fica mais fácil. Depois, a ideia de espaço público, espaço privado, e isso é uma questão muito delicada. Espaço público é o que é de interesse coletivo. Espaço privado é o que me pertence. Então, a gente vê, por exemplo, políticos querendo abocanhar hospitais, escolas, que é espaço público, para transformar em espaço privado para ganhar dinheiro vendendo o serviço. Por outro lado, você vê pessoas quebrando estátuas, destruindo praças, quebrando vidraças de posto de saúde, porque o povo não entende que aquilo é dele. Ele acha que é do governo. O governo é algo fora. É público. Se é público, não entende que é dele. É público que pertence a ele. Então, tem um grupo que está totalmente alienado, não tem interesse, né? As pracinhas, por exemplo, aqui, o cara andou tomando multa, perdeu a carteira, aí a punição que o juiz deu para ele é molhar as plantas da praça, todo dia de manhã. E aí ele teve dificuldade, porque nessa praça tem uma senhorinha que ela molha. Aí ela não queria deixar ele molhar. Não, a praça aqui é minha, eu que vou molhar. Então, e aí é uma coisa legal, porque isso é raro. Né? Em geral, eles estão destruindo as praças. E aqui a gente tem aquela mulher para cuidar da praça. Então, a pracinha do nosso bairro é muito bem cuidada. Domingo, fica a criança jogando bola, tem a quadra, pessoal vendendo churrasquinho, criança brincando, pessoal batendo papo, jogando dominó. Então, é uma coisa bem legal. Esse é o espaço público. Agora, a minha casa é um espaço privado, pertence a mim. Só entra quem eu permitir.
mas eu não posso. Então, tem essa questão. E aí tem aquelas questões que dividem, por exemplo, o espaço religioso, ele é um espaço público ou privado? Não é privado porque não é meu, igual a casa espírita. Não é público, é alguém que tem que zelar, né? Mas, e aí é tudo com eleição, né? Ontem eu até mostrei lá o demonstrativo financeiro, de cada coisa que a pessoa paga é anotado ali, é prestado conta porque é público, não é meu. Então, essa discussão de espaço público e privado ainda é muito delicada, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. Vamos seguir aqui para a gente não atrasar o Sócrates, quer dizer, já tô meu tempo terminado aqui, só dar uma concluída aqui. Hoje saiu um pouco do padrão dos textos pequenos, né? Esse texto hoje está um pouco maior. E aí surge a ideia da sociedade e a ideia do Estado. O que é o Estado? O Estado é um poder que vai dirigir a sociedade, vai dirigir a política. Os políticos são eleitos, são escolhidos para compor o Estado. E aí, depois que ele compõe, esse Estado vai dirigir. Por isso que é poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Isso cria um problema, porque muitas vezes a sociedade não se sente contemplada pelos serviços prestados por esse Estado. Aí vem o questionamento de Estado menor, Estado maior, os que defendem um Estado menor e com isso, prestando menos serviços, os que defendem um Estado maior, prestando mais serviços às pessoas mais pobres. Né? Ela também aborda a questão, esse olhar de Estado, esse olhar de política, esse olhar europeu, que vai chamar de etnocentrista. Então, quando os europeus chegaram aqui na América, eles não encontraram sociedade primitiva somente. Eles encontraram sociedades que conheciam a escrita, maias, incas, astecas. Não era a mesma escrita da Europa, mas tinha escrita. Eles escreviam nas pedras, no corpo das pessoas. E eles tinham impérios complexos, tiveram que usar da violência. O que eles dominavam, com a diferença, era o ferro e a pólvora. Então, usaram dessa tecnologia para destruir esses impérios aqui na América. Né? E aí, por que a visão etnocêntrica? Etnocentrismo, ethos quer dizer cultura. Então, portanto, a cultura como centro. Então, etnocentrismo é quando eu olho para a outra sociedade com as características culturais da sociedade a que pertenço. Eu vou dar um exemplo. Mas as índias não podem andar nuas. Isso é imoral. As mulheres têm que ter roupa. Então, eu estou julgando a sociedade dos povos primários, tem um nome que dá, não é primário, não, tem que dar para os indígenas brasileiros, com o olhar etnocêntrico, com o olhar da minha cultura. Não, não, eles não acreditam em Jesus, são bárbaros, têm que ser catequizados. Esse é o olhar etnocêntrico. A outra proposta seria a multiplicidade cultural. Imagina, eu vou para o Japão, vou para a Austrália. Aí eu chegar lá, história os caras comer com pauzinho. Por que inventaram um talher? Talher é para comer, e os caras ficam com um pauzinho, tomando sopa, bebendo na boca, sopa. Que coisa maravilhosa, tem colher. Isso é etnocentrismo. A cultura japonesa ela tem uma razão para se comportar daquele jeito. Na Austrália, a mesma coisa. Na Europa, quando eu cheguei na Europa, eu tive que mudar o meu olhar. Tirar o olhar de brasileiro e olhar com o olhar de português, de francês, de suíço, para eu poder compreender, absorver melhor o que me era passado. Então, é isso que é etnocentrismo. Ethos, cultura, alma.
e centro. Então, eu olho para o outro tendo a minha alma como centro. Eu sou importante. Tudo tem que ser de acordo com o que eu acho que é certo. E a Silva tem uma fala muito legal no Café com o Evangelho, que ela fala: a única coisa que nós temos é um ponto de vista. Não é nem uma vista, é um ponto da vista. Então, nós estamos aqui em 6 pessoas. Cada um tem um ponto que vai divergir de outros grupos que têm 50, 100, 1000, 1.000.000. Então, a gente só tem um ponto de vista. O que eu estou falando assim, aqui é só o que eu acho, o que eu interpretei do texto, o meu ponto de vista sobre o texto. Sócrates? Ué, não tem mais não? Não, já são 8h36, eu roubei seu tempo já, desculpa. É porque você tinha me passado uma parte, por isso que eu fiquei nessa dúvida. Deixa eu pegar aqui só o meu texto aqui. Bom, vamos lá. E aí a Chauí vai apresentar para nós a finalidade da vida política, né? Ela vai trazer aí a posição dos sofistas, a posição de Platão e a posição de Aristóteles, para tentar explicar o que seria um bom governo, né? Uma boa sociedade, uma boa política, uma boa forma de se fazer política. Com relação aos sofistas e a Platão, né, no caso de Platão, ela vai trazer a questão da polis, né? Platão vai falar da relação dos homens com a polis, com a cidade. E aí a gente vai ter... Opa, fechei isso aqui. E aí a gente vai ter nesse ponto que os homens eles são dotados de 3 princípios, né, de atividades, ou 3 almas, né, como ela coloca. A alma conspicente ou desejante, né, que vem de dentro do sujeito, que fica nas entranhas do sujeito, né? A alma irascível ou colérica, que vem do peito ou do coração, e a alma racional ou intelectual, que fica situada na cabeça, né? Isso seriam os seres humanos dentro da polis, seriam divididos então com 3 almas. Enquanto que a polis ela vai ser dividida também em 3 partes, mas em 3 classes, né? A classe econômica, que seriam os proprietários de terras, artesãos, a classe militar, que seria a classe dos guerreiros, enfim, e a classe dos magistrados, que seria a classe dos governos. Como a gente está falando aqui da parte política, né? Então ele vai dizer que Platão vai dizer que um homem é injusto quando a alma dele, que vem das entranhas, né? Ou seja, a alma concupiscente, é um nome difícil, gente, perdão, é mais forte que as outras duas. Então vai ser um sujeito, vai ser um governo ruim, né, injusto, porque o que vai mover o governante seriam as paixões dele, os prazeres dele, aquilo que ele quer na vida. Também seria injusto um governo que se deixa guiar por humanos que têm a alma colérica preponderante em relação às outras. Porque aí seriam pessoas que teriam tendências à agressividade, né? A serem dominadoras. Então, o homem justo para Platão seria um homem que estaria ancorado na alma racional, né? Ou seja, no pensamento, na vontade, na racionalidade,
Porque aí sim ele conseguiria ser justo, ele conseguiria pensar na justiça para as pessoas, para os seres humanos, para as demais pessoas que estão ali naquela polis, na polis em si, né? E com isso conseguiriam construir uma cidade que seria justa. E aí o que seria uma cidade justa para Platão, né? Que seria uma cidade em que os homens eles são, pela educação, os cidadãos eles conseguem se inteirar da polis, né? Estarem na polis. E aí cada classe descrita anteriormente, ou seja, vamos lá de novo, a classe econômica, a classe militar e a classe dos magistrados. Cada classe cumpre a sua função como ela tem que ser cumprida. A classe econômica, a classe militar e a classe dos magistrados. Lembrando que na Grécia, né, cidadão grego cumpria uma série de pré-requisitos, tá, gente? Não é como é hoje. A Grécia você tem ainda a escravidão, então o escravo não era cidadão, a mulher não era cidadão, a criança não era cidadão, era um homem, né, dotado desses princípios que Platão vai trazer aqui, né? Então a cidade justa é governada pelos filósofos, administrada pelos cientistas, protegida pelos guerreiros e mantida pelos produtores. Isso seria uma cidade justa, uma polis justa para Platão. Já para Aristóteles, a justiça na cidade, né, o justo dentro do processo político, seria dividido em dois pontos diferentes. Então, existiria a justiça distributiva, que estaria relacionada à parte material, então aquilo que é partilhável, segundo Aristóteles, e a participativa, que é aquilo que é indivisível, só podendo ser possível participar dela, que é o caso para Aristóteles da política. A política ela é participável, ela não é distributiva. Entretanto, para Aristóteles, uma cidade justa seria uma cidade que considera a justiça a partir da distribuição, ou seja, através da justiça distributiva. Logo, o que Aristóteles vai dizer? Não é possível dividir igualmente dentro de uma cidade desigual. É preciso dividir desigualmente dentro das desigualdades para que alcance a igualdade. E aí ele traz um exemplo, né? Nas épocas de guerra, de seca, de fome, quando se consegue alimento, não se deve dividir igualmente para todos. Deve-se partilhar, dividir, né, distribuir de forma desigual. Ou seja, quem é pobre recebe a doação, quem é rico compra o alimento, para que assim o reino possa comprar mais alimento. Então, uma polis, uma cidade, um governo, uma política justa para Aristóteles é uma política que considera a divisão das desigualdades, a divisão desigual dentro das desigualdades, levando em conta as características de cada cidadão, de cada pessoa que está compondo a polis, né? Uma família de 8 pessoas tem que receber mais alimento do que uma família de 4 pessoas. É isso que ele vai pontuando aqui, né? E aí, dentro dessa discussão, então, a gente vai ter uma discussão entre ética e política. Porque aí a gente vai discutir o que é ético dentro desse processo, né? Se essa divisão, a ética para Aristóteles está no processo divisível, não no processo participativo. Está na distribuição. Isso que eu posso distribuir. Aí está o campo ético da política, né? Para Platão, a justiça, né, a ética, ela vai estar no indivíduo e na justiça da polis, né? É aí que vai estar a ética dentro do processo político para Platão. E aí a gente chega no Principado, né, ou em Roma.
Roma, durante muito tempo, vai ser o centro do universo, porque Roma vai conquistar toda a Europa, né? O Império Romano ele só não vai, toda a Europa não, perdão, todo mundo. O Império Romano só não vai conquistar as Índias e a China. De restante, Roma vai ocupando, principalmente pelo seu poderio militar, né? Ele ocupa o mundo. Então, inicialmente, você tem em Roma uma aristocracia, uma república aristocrática, né? Mas que vai se modificando para depois uma república oligárquica, para no fim chegar a um principado. Aí eu posso até citar aqui o Maquiavel, né, com a obra O Príncipe, que está falando, quando Maquiavel apresenta o príncipe, ele está falando do principado. O que seria o principado? O príncipe é esse que está predestinado a se tornar o governante. E ele tem que cumprir uma série de qualidades. E aí o principado ele vai ser dividido entre o ditador, o imperador, aquele que é ditador, né, que vai impor a sua regra, e o príncipe. O príncipe é esse que visa o bem-estar do povo. E é onde o povo tem ele como espelho, e ele tem o povo tem ele como espelho, e ele reflete o povo. Então, se um príncipe tem um bom governo, sinal de que ele então tem um bom povo. Se o povo tem um mau príncipe, é sinal então de que ele é um mau povo. É isso que eles vão entender no principado. O principado é uma relação entre povo e governante. Você tem uma relação de espelhamento, onde se um está funcionando bem, é sinal de que o outro é bom. Né? Se a gente traz isso para os dias atuais, né? Se a gente está lidando com um governo ou com instituições que são corruptas, é sinal então de que o povo é corrupto. É isso que ela está apresentando aqui para nós quando fala-se dos romanos. Tanto que a gente tem as virtudes do príncipe. Né? As virtudes de um príncipe são cadê? Rapidinho. Sabedoria ou prudência, justiça ou equidade, coragem e temperança ou moderação, honradez ou disposição para manter os princípios em todas as circunstâncias, magnanimidade ou clemência, ou seja, ele tem que saber da punição justa e perdoar, e botar à disposição do povo a sua riqueza. Ou seja, em suma, as características do príncipe, né, tem como norte algo que o príncipe quer alcançar, que é a honra, a glória e a fama. E aí só é possível o príncipe alcançar a honra e a glória e a fama se ele tiver esses pré-requisitos, essas virtudes. Se ele não tiver, ele não vai alcançar. E aí a gente vai ter o oposto disso, né? Que não vai ser o principado, vai ser o ditador, né? Aquele que aquele que é bestial, intemperante, passional, injusto, covarde, impiedoso, avarento, perdulário, sem honra, sem fama ou glória, odiado por todos e a todos temeroso. Né? Então, eles fazem essa diferença aí, dessa passagem das oligarquias, dos imperadores, para o príncipe. Né? Então, o príncipe ele toma uma outra posição dentro da cidade, da polis, né? Que seria aí o príncipe perfeito, o bom governante para Aristóteles, né? Aí também vem outras ideias de Cícero, né? Cícero vai influenciar muito os romanos nesse sentido. E em seguida, para a gente já caminhar para o final, porque aí aqui já é o final mesmo, ela vai apresentar para nós o poder teológico-político, né, o cristianismo. E aí é a entrada do cristianismo dentro do processo romano. Gente, aqui é história, né? É muito interessante que como filho de historiador, eu fui lendo pensando exatamente nisso, né? Então, vamos lá, a gente tem essa passagem dos imperadores romanos, a transformação do imperador
nessa relação em que o povo elege o imperador, o povo decide o imperador, o príncipe. Por isso, essa contraposição, o príncipe é reflexo do povo, porque o povo elege o príncipe. E só o povo pode depor o príncipe. É o povo quem diz se o príncipe é ou não um bom governante. Só que a gente vai ter, ao longo do Império Romano, diversas seitas, porque não se tinha uma religião que era única do Império. Então as seitas, elas não eram de ninguém, elas eram do mundo. Elas não pertenciam ao povo. Com Constantino, a gente vai ter a entrada, então, do cristianismo, porque Constantino converte-se ao cristianismo e ele torna, então, o cristianismo a religião oficial de Roma. Com isso, eles começam, então, um processo em que eles vão amarrar, emaranhar a igreja dentro do processo político, dentro da decisão política. Logo, então, o príncipe, o imperador, o rei, ele não vai ser só uma figura que representa o poder do povo. Agora ele vai representar o poder de Deus. Ele vai ser eleito por Deus e não mais pelo povo. E se então ele representa o poder de Deus, se Deus deu a ele o poder de ser o imperador, só Deus pode tirar o poder dele, independente de como for o imperador ou o rei. Se o rei for um déspota, um ditador, mesmo assim, um péssimo governante, o povo tem que aguentar, porque foi Deus quem decretou isso. E aí ela vai introduzir, então, o poder eclesiástico, a instituição eclesiástica. Ou seja, a igreja passa a poder, junto ao império, ao imperador, a definir as leis, os códigos, as normas. Então a gente vai ter duas figuras aí de poder, o Papa e o Imperador. Inicialmente, o Papa e o Imperador dividiam, porque o Papa era o representante de Deus e o Imperador era o que era eleito por Deus. Então, como funcionava? O Imperador era eleito por Deus, era decidido que ele seria o Imperador, e o Papa ungia o Imperador. Passava hora. Isso está escrito, gente. O Imperador só se tornava Imperador depois de ser ungido pelo Papa. Quando o Papa passava o óleo na cabeça do Imperador, então ali agora ele era rei e somente Deus poderia tirá-lo do poder. Com o passar do tempo, isso foi criando um certo atrito, porque nesse momento, Roma já não era mais o centro do mundo. Roma tinha deixado de ser feudal, uma república teocrática. Teocracia vem o governo de Deus. Kratos significa governo, enfim, e Teo vai significar Deus. Por isso, teocracia, o governo de Deus. Ela deixa de ser uma teocracia para entrar no feudalismo. O feudalismo, a gente vai ter a divisão dos feudos, das terras, das propriedades. E aí, quando isso ocorre, Roma perde o seu poder. Roma cai, se esfarela. Com isso, vários reinados vão ser criados. E aí a gente tem a entrada da Idade Média, dos reinados. Cada reinado tinha o controle e o poder junto à igreja naquela localidade. Porém, os reinados respondiam ainda ao império, ao imperador. O imperador, então, ficava junto ao Papa, os reis junto aos padres. Tanto que você vê filmes aí da época medieval, você vai ver que existe sempre uma figura religiosa junto ao rei. E aí começa, assim, então, uma disputa, porque os reinados querem o poder de decisão sobre quem vai ser o imperador. Só que quem decide o imperador é Deus. Eles começam a falar, mas vamos lá,
Se Deus é quem decide o império, e nós que somos reis, barões, somos também decididos por Deus, nós podemos destituir o imperador. O imperador, então, cria-se, então, uma nova teoria, que seria a teoria dos dois corpos. Então, é como se o rei tivesse dois corpos, um corpo mortal e um corpo imortal, tal qual de Cristo. Porque se o rei se o imperador é o representante de Deus na Terra, logo ele é criado à sua imagem e semelhança. Então ele é imortal, ele tem um corpo imortal. Então, com a morte de um rei, o sucessor, né, que vem no lugar é decidido por Deus. E os reis, né, com a morte do imperador, o novo imperador é decidido por Deus. E os reis e barões são decididos agora pelo imperador. Porque assim não poderiam destituí-los. E aí cria-se no processo social funções fixas. Logo, o rei sempre será rei. E aí a gente tem uma família real. Não há como a gente destituir. Um plebeu só pode ser plebeu. Não tem como ser rei. Nunca. Um militar vai ser militar sempre. Um clérigo, né, um padre, um papa vai ser papa para sempre. Não tem como ser outra coisa. Então, a entrada do cristianismo fixa funções. Então, não há como mudar, porque é a escolha de Deus. Então, aquela família é abençoada. O rei ele não tem um filho homem para sucedê-lo. Deus vai escolher um novo sujeito. Deus vai escolher um novo sujeito. Né? Deixa eu ver se eu não deixei nada para trás aqui. Enfim, e é isso. E aqui ela fecha assim, para fechar rapidinho, ela vai trazer os pontos comuns, né, entre o poder teleológico político, né, que acontece na Idade Média, porque há essa dificuldade, né, porque eles vão pegar os elementos platônicos, os elementos do Cícero, de Sêneca, de Aristóteles, e vão juntar. O imperador romano vai trazer isso, vai trazer esses elementos. A distribuição de Aristóteles, o bom governo de Platão, o bom governante de Cícero. Mas junto disso você tem a Bíblia, que vai ter choque com as ideias. Então eles vão ter que criar pontos em comum para que as ideias da Bíblia possam ser absorvidas também pelo reinado. Né? E aí, rapidinho, para a gente fechar, ela vai dizer, né, o poder teocrático pertence a Deus, e dele vem, como nós já falamos. O rei é escolhido por Deus, por isso ele é rei. Né? O príncipe cristão deve possuir um conjunto de virtudes cristãs. Né? A comunidade e o rei formam um corpo político. E aí, aqui a gente tem uma destituição da polis de Platão para a noção de um corpo político. A cabeça é o príncipe, o tórax é a igreja, os braços o poder militar e as pernas o povo. E aí aqui é o que eu falei sobre fixar e ser fixo isso. Não há como mudar o corpo, a perna não pode se tornar cabeça. E aí há essa inversão, então, né? Então cria-se um corpo político, a comunidade e o rei formam um corpo político. A hierarquia político-social ela é considerada ela é ordenada por Deus e é natural, ou seja, não pode se questionar isso, ela é natural, é assim que é. O topo da hierarquia encontra-se o Papa e o Imperador, como eu estava dizendo para vocês, depois isso vai ser revisto, né? E por fim, para fechar, a justiça, finalidade da comunidade cristã, é a hierarquia da submissão e obediência do inferior ao superior, pois é a essa ordem natural criada pela lei divina.
Ou seja, justiça é hierarquia para os cristãos quando entram no processo político. Né? E é isso. Realmente esse texto ele foi bem extenso, né? Tinha bastante coisa ainda para a gente trabalhar um pouco mais de profundidade, mas é bom que fica para leitura também. Deixa eu parar aqui.